Judiciário brasileiro apreendeu em todo o país nos últimos 2 anos nada menos do que 2,2 bilhões de reais em bens, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. Qual é a destinação desses bens? O que representam esses números fantásticos para a prestação jurisdicional? Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, numa produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Wagner Guerreiro. Ele é titular da Vara de Execuções Criminais e Precatórios Criminais da comarca de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ele é magistrado há 20 anos e já passou por 8 comarcas: Monte Sião, Muzambinho, Frutal, Ibiá, Conquista, Caxambu, Uberlândia e agora Uberaba. Doutor Wagner, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer, amigo. Bom, nós teremos ainda no nosso programa o quadro Pensamento Literário, em que o nosso entrevistado fará indicações de leitura. E o nosso quadro Pensamento Universitário, em que estudantes das faculdades de Direito me ajudam a entrevistar, fica adiado aí até o fim do recesso escolar. Doutor Wagner, vamos iniciar então o nosso programa pela questão da apreensão dos bens. Por que aumentou tanto a apreensão de bens pela justiça? O que isso representa? Bom, primeira parte, nós temos que levar em consideração que a criminalidade aumentou muito. Além da criminalidade ter aumentado de uma forma significativa, a criminalidade se tornou mais complexa. Hoje você tem uma criminalidade que nós consideramos assim uma criminalidade mais pesada, que é uma criminalidade que tem uma repercussão patrimonial muito mais violenta. Se antigamente você tinha o furtador, que normalmente você apanhava ele levando uma vaquinha, levando um produto de dentro de uma fazenda, hoje você tem aí a possibilidade, muitas vezes, de se defrontar com um grande traficante, onde você faz a apreensão de uma quantidade expressiva de droga e, por trás disso, um acervo patrimonial que teria sido adquirido com um produto desse crime muito grande. Exemplo claro que nós temos aí hoje, o Juan Carlos Abadia, o colombiano, o mega traficante. Colombiano, né? Que apreensão só de obras de arte que compunham o acervo dentro da residência dele é uma coisa assim extremamente considerável. E na outra ponta, o judiciário está mais rigoroso, mais eficiente? Como é que o senhor avalia esse desempenho da justiça na apreensão desses bens? Eu acredito que o judiciário está procurando dar uma resposta condizente com o aumento dessa criminalidade e com o aumento desse complexo crime, né? Embora o judiciário, de certa forma, ainda teria que atuar no sentido de ampliar um pouco mais a sua atuação para poder responder à sociedade esse incremento da criminalidade. Isso na outra ponta, depende também de você fazer um incremento maior de estrutura, de inteligência, tudo a questão também das polícias para poder levar o judiciário a essas questões e ele bem solucionar essas questões envolvendo criminalidade complexa, pesada e cada vez mais incrementada no país. E até mesmo de legislação, mas a gente volta a falar sobre esse assunto da legislação daqui a pouco. E gostaria de saber do senhor em quais situações os bens são apreendidos. O senhor falou da questão de tráfico de drogas. Como é que acontece a apreensão dos bens? Qualquer tipo de crime pode ocorrer apreensão de bens e pode ocorrer posteriormente a determinação de perdimento desses bens em favor da União, quando se trata aqui de crime federal, ou em favor do Estado, quando se trata de crime que é de competência da Justiça Estadual. E qual que é o tipo de bem mais apreendido nesses casos aí que o senhor tem acompanhado? Na Justiça Estadual, normalmente a apreensão está voltada mais para objetos que foram utilizados para a própria prática do crime. Por exemplo, o revólver, a faca, né, um automóvel que foi utilizado para o deslocamento para cometer aquele tipo de delito. Normalmente esse tipo de bem que é apreendido principalmente na esfera da Justiça Estadual. Mas existe também a possibilidade de você determinar uma apreensão daquilo que teria sido adquirido com o produto do crime. Aí muitas vezes você tem grandes apreensões na esfera do âmbito da Justiça Federal, que lida com a criminalidade do colarinho branco, né? A lavagem de dinheiro, a sonegação fiscal. O exemplo aí, o caso do banqueiro Edmar Santos, né? Que se envolveu em crimes do colarinho branco e a apreensão hoje, inclusive, recentemente foi decretada até a indisponibilidade daquela suntuosa mansão. Até como garantia em São Paulo, até como garantia. Da falência provocada. Para garantir o prejuízo dos investidores e como garantia também, eventualmente, para recompor o prejuízo que resultará como consequência de uma condenação criminal. Não só a recomposição no âmbito civil, mas também a repercussão criminal, que é a reparação do dano causado às pessoas da vítima. E de acordo com os registros do Conselho Nacional de Justiça, existe bem de todo tipo, explosivos, tudo avião, aeronaves, galo de briga, cavalo de raça. Tudo quando é. Se você pegar em termos de justiça estadual, que atua de uma forma muito mais
ampla o espectro da Justiça Estadual muito maior do que da Justiça Federal, você vai encontrar aí situações, às vezes são situações até, de certa forma, cômicas, né? Como você colocou, a apreensão de galo de briga, a apreensão de um canivete, a apreensão de uma tigela que foi utilizada para jogar na cabeça do marido ou vice-versa, coisas desse tipo. Então você tem esse tipo de situação e tem esses bens que, na realidade, eles acabam praticamente se perdendo ali no âmbito forense, que não existe nem a guarda é complicada de transformar ainda, né? Isso em dinheiro para reverter para o Estado ou para a União. A gente vai falar sobre essa destinação, essa guarda, da dificuldade que a Justiça e o Judiciário têm em relação aos bens. Agora, por que o CNJ criou esse sistema a partir, me parece, aí, que de 2008, se não estou enganado? O sistema de controle do que está sendo aprendido? Na realidade, o CNJ ele tem uma obrigatoriedade de, administrativamente, né, exercer o controle sobre a atividade do Judiciário em âmbito nacional. E uma das funções afetas ao CNJ seria cuidar da questão afeta a administração que cerca a guarda e a conservação desses bens. Posteriormente, como determina a lei, isso for convertido em pecúnia, em dinheiro, para ser revertido para a União ou para o Estado. E está existindo uma preocupação, não só do CNJ, mas de todos os tribunais, como promover a guarda, como promover essa conservação e fazê-lo com segurança até o momento que isso possa ser convertido em pecúnia para fazer as reparações devidas ou para ser revertido em favor da União, em favor dos Até Estados. porque a guarda disso traz risco também para quem faz essa guarda, o Judiciário no caso. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho no próximo bloco e falamos também sobre as mudanças na legislação que são defendidas para esse setor. A gente volta em instantes.